Oi, pessoal, meu nome é Tayana, sou professora de ciências e nós vamos falar hoje sobre reprodução humana. O que é reprodução humana? A reprodução humana é um processo biológico de reprodução sexuada pelo qual novos indivíduos da espécie humana são gerados. Ela envolve a união de gametas femininos e masculinos durante a fecundação, resultando na formação de um zigoto. Esse processo ocorre principalmente no útero, onde o embrião se desenvolve até o nascimento, e é um mecanismo essencial para a continuidade da espécie humana. A reprodução humana, ela é um processo, e tudo aquilo que envolve processo significa que são diversas etapas com vários elementos que participam dessas etapas. Então, a reprodução humana, ela demora cerca de 9 meses. É óbvio que em alguns casos essa reprodução ela pode se antecipar, né, que são os bebês prematuros, por exemplo. Existem algumas outras anormalidades que podem acontecer ao longo do processo. O fato é que nós temos a reprodução, ou temos na reprodução como produto final um novo ser humano. A reprodução ela envolve gametas. Nós chamamos de gametas as células reprodutivas masculinas e as células reprodutivas femininas. Então, para haver a reprodução, nós precisamos que esses gametas eles se unam. Quando eles se unem, o núcleo do gameta masculino se junta ao núcleo do gameta feminino, formando uma única célula que nós chamamos de zigoto. Os gametas masculinos, eles são conhecidos como espermatozoides. Então, os espermatozoides, eles são produzidos nos testículos. Os homens possuem 2 testículos que ficam contidos em uma bolsa de pele chamada escroto. Os testículos, eles também são responsáveis por produzir os hormônios sexuais masculinos, como testosterona, o que regula o sistema reprodutivo masculino. As células reprodutivas masculinas são uma das menores células do corpo humano, enquanto as células reprodutivas femininas são uma das maiores células do corpo humano. Os espermatozoides, eles são gametas que possuem metade do material genético necessário para a formação de um outro ser humano. Nós estamos vendo eles aqui se movimentando e vamos entender um pouquinho da estrutura deles. Então, nós temos aqui um espermatozoide ou gameta masculino, que é a mesma coisa, e as partes básicas que compõem esse gameta. O núcleo, que contém metade da informação genética, o acrossomo, que é essa parte anterior do espermatozoide, que vai facilitar a entrada dele no óvulo, e temos aqui a mitocôndria, que vai fornecer energia para que esse espermatozoide tenha mobilidade para alcançar o óvulo. E nós temos também, então, os gametas femininos. Então, os gametas femininos são os óvulos. Esses óvulos ficam contidos dentro do ovário. As mulheres já nascem com todos os óvulos prontos e conforme a gente vai crescendo, esses óvulos vão amadurecendo e de períodos em períodos nós vamos liberando uma certa quantidade até eles se esgotarem, que é no período geralmente sinalizado pela menopausa. Os óvulos também possuem uma composição. Eles também contêm metade do material genético no seu núcleo. Além disso, eles têm essa área chamada de zona pelúcida, que vai facilitar a entrada de um espermatozoide. E aí, como eu já havia comentado, né, de tempos em tempos nós liberamos um óvulo tido como maduro para que esse espermatozoide consiga fazer a fecundação.
A fecundação, ela vai acontecer na tuba uterina. A mulher, ela tem um órgão reprodutivo chamado útero. O útero tem na sua composição duas tubas, uma do lado direito e uma do lado esquerdo. Então, a fecundação, ela não acontece dentro do útero, ela não acontece no ovário, ela acontece na tuba uterina. Então, quando tem o contato sexual e o espermatozoide é liberado no fundo do útero, esse espermatozoide ele vai nadar até a tuba uterina para fecundar o óvulo. Então, tem uma bolinha aqui, um pontinho onde nós temos o óvulo. Esse óvulo, após fecundado, ele é empurrado por uma estrutura que nós chamamos de microvilosidades, que é como se fossem pelinhos, né? Que vão empurrando ele em direção ao útero. Então, após a fecundação, ele é empurrado em direção ao útero, onde, se tudo estiver certinho, ele vai se fixar. Esse processo de fixação nós chamamos de nidação. Então, vamos observar aqui no vídeo. Então, nós temos aqui a entrada dos espermatozoides, o movimento das microvilosidades para que eles alcancem o óvulo. Após alcançado o óvulo, vamos lembrar que os espermatozoides têm 23 cromossomos, ou seja, metade do material genético, e o óvulo tem os outros 23 cromossomos, que é a outra metade. Quando acontece a fecundação, o núcleo do espermatozoide se funde ao núcleo do óvulo, e aí nós vamos ter 46 cromossomos, o que vai dar origem a um novo ser vivo. Então, nós temos aqui o processo reprodutivo. Após a fecundação, se forma uma única célula chamada zigoto. E aí, esse zigoto começa a se dividir em uma quantidade maior de células, e com o tempo ele vai desenvolver o embrião, depois vai se tornar um feto e, posteriormente, um bebê. Bom, uma gestação normal, ela leva cerca de 9 meses. Então, quando nós vamos analisar todo o processo de desenvolvimento embrionário do bebê, conforme as semanas se passam, os órgãos vão sendo formados gradualmente. Mas isso é assunto para uma outra aula. Espero que vocês tenham entendido, tenham gostado e até a próxima.